Olá, benditos! Estamos no 8º dos 24 dias nos passos do homem segundo o coração de Deus no livro de 2 Samuel. Você deve lembrar que no livro de 1 Samuel nós vimos que os filisteus perturbaram o povo de Israel por séculos e muitas vezes dominaram e humilharam o povo de Deus. Mas quando Davi se tornou rei de Israel, o cenário mudou completamente. Este capítulo resume as vitórias de Davi e do exército de Israel sobre os seus inimigos. Davi não evitou lutar contra os filisteus só porque Israel já havia perdido para eles em várias batalhas. Davi olhou o grande poder de seus adversários com total desprezo. Sob sua liderança, Israel ampliou seu território de forma surpreendente. Davi tomou das mãos dos filisteus a cidade de Meteg-Ama, que era o outro nome da cidade de Gate, assim como os lugares da sua jurisdição. Lembrando que Gate era a cidade natal do gigante Golias. Davi também derrotou o exército de Moabe. Nós precisamos relembrar aqui 3 fatos importantes. Primeiro, que os moabitas eram parentes dos israelitas por parte de Ló, sobrinho de Abraão. Ló foi o pai de Moabe, de quem se originaram os moabitas. Segundo, que a bisavó de Davi, Ruth, era moabita. E terceiro, que quando Davi era fugitivo de Saul, ele confiou sua mãe e seu pai aos cuidados do rei dos moabitas na época. Mas, pelo fato de os moabitas terem contratado o profeta Balaão para amaldiçoar Israel, que mais tarde levou todo o povo ao pecado, o Senhor declarou guerra aos moabitas. Davi simplesmente deu continuidade ao juízo de Deus sobre eles. A maioria dos conquistadores teria exterminado todo o exército, mas Davi poupou em cada 3 soldados. Assim, os moabitas ficaram sendo servos de Davi e lhe pagavam tributos. Outra importante conquista se deu ao norte de Israel num confronto com Hadadezer, rei de Zobá. Zobá ficava na Síria. A Síria era dividida em 2 grupos, com capitais em Zobá e Damasco. O rei Hadadezer cruzou com Davi quando estava a caminho de recuperar o seu domínio na região do rio Eufrates. Davi então o enfrentou e o venceu. E então vieram os sírios para ajudar Hadadezer, mas se viram impotentes diante do poder de Davi. Com mais essa vitória, o domínio de Davi se estendeu até o rio Eufrates, conforme Deus havia prometido a Abraão. As nações vizinhas viram a mão de Deus sobre Davi. Eles sabiam que o líder forte de Israel era bom para toda a comunidade de nações, não apenas bom para o próprio Israel. Um exemplo disso foi o rei de Amate, que enviou seu filho Jorão ao rei Davi para lhe perguntar como ele estava e para lhe dar os parabéns por haver vencido o rei Hadadezer, porque Hadadezer lutava constantemente contra o rei Toi. Ele enviou por seu filho vasos de prata, de ouro e de bronze. Davi consagrou tudo ao Senhor, juntamente com a prata, o ouro e o bronze que já havia consagrado de todas as nações que tinha vencido. Eu suponho que Davi estava guardando todo esse material para ser usado no futuro na construção do templo ao Senhor pelo seu descendente, conforme Deus havia prometido. Ao citar a lista dos povos e nações subjugadas no versículo 12, nós aprendemos que as vitórias de Davi foram vitórias completas. Deus usou Davi para levar Israel à vitória sobre os inimigos em todas as direções. E a fama de Davi cresceu tremendamente em função dessas vitórias, mas Davi teve o cuidado de dar a glória a Deus. O resumo de todo este capítulo está no versículo 14, quando diz que o Senhor ajudava Davi por onde quer que ele fosse. Cada vitória e cada inimigo subjugado era um testemunho do poder do Senhor na vida de Davi, no reinado de Davi e entre o seu povo Israel. Este capítulo de vitória, bênção e prosperidade descreve a vida do povo de Israel durante o reinado de Davi. Esta é a razão pela qual ele é geralmente considerado como o maior rei ou governante que Israel já teve. Ele governou com justiça e imparcialidade, servindo a todo o povo. De fato, Davi foi um homem segundo o coração de Deus.
Um bom governante deve nomear subordinados competentes e sábios, e foi o que Davi fez. Nenhum grande governante triunfa sozinho. Parte do sucesso do reinado de Davi foi devido à sua capacidade de reunir, treinar, capacitar e manter a sua equipe. Há um limite para o que podemos ser ou o que podemos fazer para o Senhor sem ordem e sem organização. Até porque, nos bastidores, o próprio Deus se move com a máxima ordem e organização, apesar de nem sempre podermos enxergar isso. O versículo 13 menciona os quereteus e os peleteus, que eram soldados contratados para garantir a segurança do rei Davi, diminuiria a possibilidade de ele se tornar vítima de rivalidade entre as tribos. E, finalmente, os filhos de Davi eram ministros, ou seja, uma espécie de conselheiros particulares. Eram homens que tinham acesso ao rei e que o ajudavam na administração dos assuntos do reino. E amanhã nós vamos falar sobre o encontro emocionante entre Davi e o único filho sobrevivente do seu melhor amigo, Jonatas. Não perca o nosso próximo encontro aqui no canal Bendito, o canal de Fala Fácil.